sobre inteligência artificial na medicina, né? Que vai ajudar no diagnóstico, né? E o que mais que a gente pode esperar? Vilela tem... Desculpa. Imagina, por favor. Tem muitas tecnologias, né? Óbvio que inteligência artificial, a IA, é a mais famosa, mais charmosa, né? É o que tem maior impacto em tudo isso. Mas tem muitas tecnologias, tá? Vou te citar algumas. Impressão 3D. Né? Então você tem muito trabalho agora de fazer não só a impressão de órgãos, ainda não está funcional, mas é uma coisa que a gente já teve prova de conceito, ou seja, a gente já sabe que vai dar para fazer. Tem muitas questões ainda para serem resolvidas, mas é uma questão de tempo. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa. Que material? Fazer órgão com o teu DNA eu consigo fazer os materiais de cada órgão. Então o coração ele tem alguns tipos, né, tem lá músculo, carne, veia, né, eles têm alguns tipos de... O seu rim tem outros tipos de tecido, de célula. Então, você consegue fazer a coleta da célula do Vilela e aí você vai multiplicar essas células, que é um processo que a gente já conhece há muito tempo, que a gente usa para vacina e tudo. Nessa multiplicação eu consigo dizer, essa célula vai virar isso, essa aqui vai virar gordura, essa aqui vai virar... Entendi. E aí você consegue, com a impressão 3D, fazer o desenho, enfim. Então, esse é um processo que a gente já consegue fazer, mas ainda tem muitos desafios. Então, não é funcional. Talvez eu e você, a gente não consiga ainda ter acesso a isso em vida, mas o teu filho vai ter acesso. Vai ter sim. Acabei de voltar de Malta, fui numa conferência de equipamentos médicos inovadores, e lá tinha a empresa que ganhou o concurso lá de startups, uma empresa que está fazendo, eles fazem numa impressão 3D um substrato, uma plataformazinha para um tratamento de diálise, hemodiálise, pegam células do seu rim, multiplicam essas células, clonam essas células e criam um rim artificial para você fazer hemodiálise personalizada. Então, isso a gente já tem a prova de conceito. Você já tem, por exemplo, um pedaço de rim que já faz a diálise, por exemplo, né? Agora, a gente tem ainda muitos desafios. Então, se você falar com os maiores especialistas, alguns vão dizer que isso vai demorar 5 anos, alguns vão dizer que vai demorar 20 anos. A gente não sabe ainda com esse tempo. Talvez eu e você, a gente não tenha isso em vida. Talvez tenha. Não sei quantos anos você pretende viver ainda. Né? Quero até os 120 também, então, mas de boa. Então, se você for viver a 120, provavelmente você vai ter isso. Mas sabe por que a gente fala 120? Tu vai interromper. Por quê? Não é ao acaso. Porque Moisés viveu 120 anos. Ah, é? Então, todo mundo, quando a gente faz aniversário entre a comunidade judaica, deseja outro até os 120, que você vive até os 120, igual a Moisés. Mas o que é legal nessa história é, independente, ou até antes do órgão, a gente vai conseguir usar esta tecnologia para outras coisas. Então, vou te dar um exemplo. Pessoas que têm um câncer e estão muito debilitadas. Eu preciso testar um tratamento nessa pessoa. Eu testar o tratamento na pessoa é muito complicado. Como é que eu vou testar 2, 3 tratamentos nela se ela já está muito debilitada? Então, e tem só uma chance, normalmente. Quer dizer, não tem tempo. Então eu posso imprimir um pedaço de você em laboratório e testar o medicamento neste pedaço de você. 10 né? e fazer 10 testes com 10 remédios diferentes. Esse é um exemplo maravilhoso. Então a impressão 3D vai ajudar em inúmeras coisas, não só no órgão, mas em cartilagem, em uma série de outras coisas, descobrir novos medicamentos, né? Testar tratamentos, um monte de coisa. Essa é uma tecnologia. A gente vai para outra. E a gente já falou bastante, mas tem muitas coisas. IoT, Internet das Coisas. Você já tem hoje no Brasil algumas iniciativas interessantes que vão, por exemplo, para uma UTI e conseguem conversar com os equipamentos e instalar outros sensores na cama. E aí pegar todos esses dados, né? Pegar o dado de, como é que tá o batimento cardíaco desse cara, como é que tá o nível de dor desse cara, como é que tá isso, como é que tá aquilo, enfim. E eu consigo fazer uma análise desses dados e ajudar os médicos a dizer, olha... A entender. O Vilela precisa do seu auxílio agora. Por quê? Olha, por causa desses dados aqui, a gente acha que ele tem uma grande chance de ter sepsia, né? Uma infecção generalizada, enfim. Então, você já consegue, com esta tecnologia, reduzir o tempo que você fica no hospital, reduzir mortalidade no hospital, reduzir custo em hospital. Então, não é só IA. Você tem IA, você tem impressão 3D, você tem IoT, você tem uma série de tecnologias. Bioma, você conhece a história do bioma também? Tem cada vez mais uma outra linha de pesquisa que está dizendo que todas as suas doenças, é muito importante para as suas doenças o teu bioma no estômago, intestinal. Até para Parkinson e
Alzheimer. Que o que pode ter causado isso, ou o que controla isso, na verdade, são as bactérias, as milhões de bactérias que tem no teu estômago. E como eu entrevistei corrigir isso, e como mexer nisso, e como entender isso. Eu tenho individual. Um podcast lá que é o Fora, que eu entrevistei uma especialista nisso, né? E eles acreditam, e tem algumas provas já disso, que não só Alzheimer, mas até depressão. Né? Então, você alterar esse bioma do intestino pode ajudar em uma série de doenças. Mas você tem outras tecnologias, por exemplo, como o CRISPR. CRISPR é uma edição genética que ela é, comparada às antigas, muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais simples, muito mais barata. Ou seja, ela é melhor em todos os aspectos. E você já tem essa tecnologia, por exemplo, curando alguns tipos de câncer com 98% de taxa de sucesso. Ainda custa 10 milhões de dólares, mas daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso tende a baratear. Então, você tem muita tecnologia aí, cara, que vai fazer que a gente viva os 120, 130, talvez muito mais. Eu tenho uma empresa que a gente investiu, que é basicamente AI para diagnóstico e para risco médico e tal, mas a empreendedora é uma mulher super, um avião mesmo assim, tipo, uma pessoa super inteligente, super rápida, e uma pessoa que ficou muito famosa. Ela vendeu a empresa dela para eBay antes de começar essa empresa. Ela se chama e ela deu uma entrevista faz uns 6 meses atrás, falando assim, olha, tá nascendo hoje, as crianças que estão nascendo hoje provavelmente vão viver 200 anos. Aí eu fiquei pensando assim, viver 200 anos é bom ou é ruim? Depende como vai ser essa Imagina vida. Qual que é o impacto no mundo inteiro se todo mundo agora fosse viver 200 anos. Caramba. O que vai acontecer com o mercado imobiliário? Porque hoje a pessoa vive, sei lá, seus 70, 80 anos e o imóvel, vamos dizer, dá espaço para outro. Recicla. Você vai ter agora 5, 6 gerações vivendo em paralelo, por exemplo. O que vai acontecer com o espaço, com a cidade, com o transporte? Você começa a imaginar o impacto de viver todo mundo agora 200 anos. Não eu, mas meu neto que nasceu faz 2 anos vai viver talvez 200 anos. O preconceito de alguém falar assim, tô namorando que é trabalho? Menina, quantos anos? Tem a idade da minha neta. Não, o que vai ser trabalho? Até quando você vai trabalhar? E se você não está planejando 200 anos, como você vai parar de trabalhar, aposenta 70 e vive até os 200. Todo o sistema de aposentadoria quebra com 150 anos. Imagina, com 100 anos já quebra, com 200. Então, assim, é muito bom tudo isso, mas tem um lado que você tem que pensar 2 vezes. Já tem aquele maluquinho lá nos Estados Unidos que já está com a idade biológica do filho, né? Sim. Então, essas coisas parecem ficção, mas são muito mais próximas do que a gente pensa.